Bem, gente, eu tô tendo problema para gravar esses vídeos porque eu já gravei, tipo assim, eu tava tendo problema para gravar com o celular, aí eu gravei com o celular, só que ele superaqueceu e eu acabei perdendo o vídeo. Bom, então eu vou ter que começar do zero. Mas tudo bem, eu acho que vai ser melhor essa explicação agora que eu já elaborei antes. Vamos lá. Eu ia trazer o caso da MAO, ia trazer sobre recalque e tudo. Eu estava para lá para ter uma explicação inteira sobre recalque trazido pelo comportamento da consciência, não realizando a transição do estímulo para frente. Ali também tem o comportamento da memória, ele ser incluído pelo estímulo que ele trouxe. Mas, enfim, isso tudo vai ser bem mais explicado no futuro. Vamos lá, de novo. Eu vou explicar dois conceitos, né? Eu vou explicar alguns conceitos, né? Eu vou explicar dois conceitos agora, que são a lista de pacote de memória, a gente tinha mencionado, que é uma lista onde você tem vários pacotes de memória. Lembrando que pacote de memória são todos os estímulos de um momento, e esses estímulos podem ser internos e externos, e toda vez que você traz esse pacote de memória, você traz todos esses estímulos para a pessoa. Então ela fica com acesso a todos esses estímulos de novo. Isso aí são estímulos internos. Pacote de memória trazem estímulos internos. Vamos lá. Então, eu vou trazer também depois, vou falar o que são os estímulos atuais, né? Os estímulos atuais são os estímulos internos e os externos. O estímulo interno eu ainda vou desenvolver mais para vocês depois. Mas o spoiler é que ele envolve caixas, na verdade, o estímulo de pensamento, o estímulo de emoção, o estímulo de desejo, que eu vou trazer agora, e a angústia, que eu também vou trazer agora. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o comportamento do ID. O comportamento do ID, ele recebe... calma aí, tem esse pacote de memória, né? Aí tem a lista de pacote de memória positiva, que eu também chamo de lista de pacote de memória reforçadora. De reforço, na verdade. Então, lá tem todos os pacotes de memórias que estão associados com estímulos positivos. Ou seja, quando você lembra disso daqui, traz estímulos positivos para você. Esses são os reforçadores. O lista de pacote de memória negativa, que também pode ser chamado de lista de pacote de memória punitivo. Só que normalmente, eu costumo variar bastante do jeito que eu chamo de um ou de outro. Vamos lá. Comportamento do ID, agora sim. Ele recebe a lista de pacote de memória de reforços, ou seja, ele traz pacote de memórias em que toda essa experiência trouxe estímulos positivos, ou seja, trouxe reforços dos comportamentos envolvidos. E os estímulos atuais, como eu disse, são os internos e os externos. Então, frente aos estímulos atuais, o comportamento de memória atua e ele identifica, ele puxa na memória. Ignora. Nossa, meu celular acabou de cair do ventilador. Eu tinha colocado ele no ventilador porque ele estava super aquecido. Ele acabou de cair. Eu acho que não deve ter quebrado. Esse celular era foda. Mas enfim. Então, o que o comportamento de memória faz? Só para recordar. Ele pega alguns estímulos e ele fala: esse estímulo, ele parece com os estímulos presentes nesse pacote de memória aqui. Bem, então ele vai lá e traz esse pacote de memória para a consciência. Consciência, assim, para você ter acesso a isso, a esses estímulos todos relacionados. Então aqui tem o estímulo atual, o comportamento de memória traz da lista de pacote de memória positiva, ele traz um pacote de memória positivo. Dentro desse pacote de memória positiva tem o comportamento desejado, junto com a intensidade do comportamento desejado, e os estímulos desejados. O estímulo desejado, que foi o reforço naquela situação. Que eu chamo isso daqui de desejo. Tá, agora eu vou explicar melhor o que isso está acontecendo aqui. Com um exemplo. Calma aí. Ou seja, o comportamento do ID ele traz um desejo e um pacote de memória positivo. Ou seja, os estímulos relacionados àquela situação que você foi reforçado são trazidos à tona. Dentro deles, inclusive, está o estímulo desejado. Vou trazer um exemplo aqui que eu trouxe antes. Só que vocês não estavam vendo, porque eu me perdi. Mas enfim,
o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui que o moleque ele está vendo um biscoito. Eu já comi biscoito antes. Assim, ele vai lá, pega o biscoito, procura na memória por biscoitos e depois ele traz na memória, tipo, dentro de um pacote de memória, onde ele foi lá, realizou o comportamento de comer o biscoito e o estímulo desejado, que é comer o biscoito sendo digerido, enfim, o gosto do biscoito. Então, esse é o desejo dele agora. O desejo dele agora é fazer exatamente isso. O desejo dele é ir lá, pegar o biscoito e comer o biscoito. É isso que ele quer fazer. Então ele vai lá, esse é o desejo dele. Beleza, agora vamos falar sobre o comportamento do superego. Depois eu vou trazer esse exemplo de novo. Comportamento do superego. Ele recebe uma lista de pacotes de memória punitivas e os estímulos atuais. Então acontece muito parecido com o que está acontecendo aqui. Os estímulos atuais, e lembrando, desejo é um estímulo atual, mas aqui eu resolvi separar para facilitar. Então, os estímulos atuais, junto com o desejo, o estímulo desejado, eles entram no comportamento de memória e é trazido nesse comportamento de memória situações em que deu merda, né? Então, por exemplo, teve uma vez que o moleque pegou um biscoito na frente da mãe e a mãe foi lá e bateu nele. Ou seja, ele trouxe todas essas situações e trouxe a punição. E aí o que acontece? Ele traz uma punição para a pessoa. Por quê? Porque a punição é associada ao pacote de memória em que a mãe bateu nele. Ou seja, ele é exposto novamente à punição da mãe. É como se ele tivesse entrado em contato com ela batendo nele de novo. Então, assim, claro, não é uma punição tão forte quanto você realmente apanhar, mas você está tendo acesso a esse estímulo de forma indireta através do pacote de memória de onde veio a memória. Então aqui está a punição. Agora eu vou falar sobre angústia. Angústia é como se fosse uma caixinha. Você armazena punições nessa caixinha e quanto mais punições você acumula, mais angústia você sente. É um estímulo negativo e pode ser associado aos estímulos atuais. Ou seja, por exemplo, eu vou numa festa, estou com muita angústia e eu associo a festa essa angústia e a festa vira angustiante, a festa vira um estímulo negativo para mim. Porque eu estava angustiado quando estava na festa. Talvez não fosse a culpa da festa eu estar angustiado, mas eu estava angustiado. Eu estava em contato com esse estímulo negativo. Então, por isso, essa associação aconteceu. Beleza? Agora vamos falar sobre o comportamento do ego. O ego, ele analisa a lista de pacotes de memória. Ele analisa a lista de pacotes de memória por um pacote de memória onde o estímulo positivo desejado foi o mais perto possível de ser obtido com pouco punição. Ou seja, ele procura por um pacote de memória em que teve mais estímulos positivos, em intensidade, enfim, e menos punição. Ou seja, mais reforço e menos punição. Enfim, agora o que acontece? O comportamento de memória está envolvido aqui também. Ele recebe os estímulos atuais, que são os internos e externos, ele recebe o desejo, ele recebe... calma aí, esqueci de colocar a punição. Ele recebe a punição, ele recebe a lista de pacote de memória. Então ele vai procurar por uma situação por uma memória em que isso não seja punitivo para ele. Vamos lá, então um exemplo. O garoto, ele lembra, tipo assim, tem um pacote de memória em que ele vai lá, pega o biscoito, ele é reforçado. Beleza. Aí depois, ele lembra de uma situação em que a mãe bateu nele, a mãe estava vendo, bateu nele porque ele pegou o biscoito. Então o que faz o ego? Ele vai lá e traz uma memória em que ele já fez alguma coisa escondida da mãe e não deu merda. Então ele vai lá e tenta conciliar. Ele vai lá e fala, tá bom, então faz o seguinte, vai lá, pega o biscoito escondido e você não vai ser punido. Ou seja, você não entra em contato com a punição. Então, esse é o comportamento final, ir escondido e pegar o biscoito. Agora, tem dois cenários em que realmente há mais estímulos positivos e menos punição,
e também em que há menos estímulos positivos e mais punição. No cenário em que tem mais estímulos positivos e menos punição, gente, é o oposto. Enfim. Espera aí, rapidão. Setinhas estão invertidas. Cara, eu inverti aqui, mas provavelmente vocês nem vão conseguir ver, então foda-se. Mas vamos lá, tem o comportamento final, e aí na situação em que aconteceu mais reforço do que punição, esse pacote de memória, ou seja, toda essa experiência dele, vai ser gravada como se fosse reforçador, ou seja, é bom você ir lá pegar a biscoito escondido, funciona. Então esse PM aqui ele vai ficar positivo, vai ficar reforçador. Então ele, frente aos mesmos estímulos, o comportamento de memória vai ser ativado e vai achar esse PM mais e vai procurar qual comportamento realizado no cérebro. Então vai lá e realiza. Depois eu vou falar também sobre poda neural, que tem a ver com isso. Mas vamos lá. Aí depois, o que aconteceu? Ele comeu biscoito. Só que a mãe dele viu, ele estava escondido, mas a mãe descobriu. Eu talvez não tenha visto, mas ela descobriu. Ele vai lá e bate nele de novo. Então o que acontece? A memória que ele tinha trazido dele fazendo coisas escondidas, agora tem um teor negativo. Ou seja, pensar nisso é negativo. Tipo assim, tentar fazer esse comportamento de escondido torna mais negativo. Ou seja, tipo assim, ele pensar na ideia de fazer isso, de ir lá escondido, já é negativo para ele. Ele não vai fazer mais isso. Não vai fazer mais isso. Assim, a chance de fazer isso é menor. E aqui eu trago também que quando tem menos punição, tem menos angústia. Então, tem menos punição, tem menos angústia. E também quando dá certo, né, ele tem acesso ao estímulo desejado. E aí todo o pacote de memória associado com o que aconteceu fica reforçador e talvez ele faça a mesma coisa depois. Então vamos lá, os estímulos atuais se tornam negativos, o desejo se torna negativo e o pacote de memória se torna negativo, quando dá errado, né? Ou seja, frente aos mesmos estímulos atuais, ao mesmo desejo, e frente aos estímulos presentes, a pessoa é punida. Presente momento, né? A pessoa é punida. Então, significa que isso não é que isso pensa, tipo, ter acesso a esse estímulo se torna punição, ter acesso a esses estímulos se torna punição, ter acesso a esses estímulos se torna punição. Deixa eu ver se falta uma ponta solta. Gente, por enquanto é isso. Depois eu vou trazer como é que isso interfere no comportamento de desejo, como é que isso interfere no recalcamento das coisas, né? Tipo, são várias coisas. Mas, enfim, no recalcamento. E como isso interfere no comportamento de memória, como interfere no comportamento de consciência e como interfere também em outros comportamentos que vão ser aí para frente. E por enquanto é isso, obrigado. E eu peço, por favor, que vocês mandem para outras pessoas, porque eu não quero que esse projeto imenso seja esquecido e ignorado. Eu também não quero, por exemplo, o que aconteceu com ele, que eu até falei no vídeo passado, que ele fez um puta projeto tipo assim, incrível, revolucionário, só que ninguém deu bola, ninguém viu, e só viu depois que ele morreu. Então, assim, meu plano é que eu não preciso morrer. Mentira, nunca. Meu Deus, esquece isso, foi meio pesado, desculpa. Mas, por favor, se inscrevam, deixem o like e ativem o sininho, porque eu vou continuar publicando mais vídeos a respeito do meu projeto. E apesar de, tipo assim, ser tudo extremamente amador, né, porque eu tô fazendo isso aqui sozinho, eu nunca fiz um vídeo pro YouTube antes, estou começando agora. E é isso, obrigado. Eu realmente agradeço vocês mandarem para outras pessoas, porque eu preciso de ajuda. Então, tipo assim, comentários me ajudam demais. Toda interação me ajuda demais, porque é um projeto em desenvolvimento. Assim, eu não fiz tanta coisa ainda. Mentira, eu fiz bastante coisa, muita coisa mesmo.
mas ainda assim ele não está terminado. Cada coisa que eu aprendo, eu atualizo a minha teoria, entendeu? Então, por exemplo, agora eu estou tendo aula de psicologia na PUC, todas as coisas que eu estou aprendendo em aula, eu estou tentando trazer para cá, para o meu projeto. Ele está muito mais avançado do que eu estou trazendo, os temas aqui, eles são mais geraisões mesmo, eu estou só dando uma geral primeiro, e depois eu vou afunilando e explicando cada um dos conceitinhos e pá. Então, é isso, obrigado, gente. Tchau.